Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, pela graça do nosso Senhor. Estamos dando início a mais um culto nesse domingo, dia 5 de abril, entrando no seu lar para cultuarmos ao nosso Senhor como Ele é digno. Seja muito bem-vindo, permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração, permita que o seu coração se abra diante desse Deus tão maravilhoso e santo e que a gente consiga alegrar o coração do nosso Senhor nesta noite. Gostaria de ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Fechemos os nossos olhos mediante essa palavra. Vamos todos orar para que nós tenhamos um culto abençoado, as nossas vidas edificadas na presença do nosso Senhor. Te convido a fechar teus olhos e a orar comigo nesse instante. Bendito Deus e Pai, a Ti a honra e a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Oramos, porque este é um período em que a nossa fé está sendo provada. Oramos, meu Deus, porque o mundo está assustado diante dessa situação. Mas o nosso coração está firme, nós cremos em Ti, nós Te louvamos. Eu oro, meu Deus, para que nesta noite nós consigamos alegrar Tua alma, porque a Tua alegria é a nossa força. Eu oro para que os louvores encontrem um lugar muito especial no coração de todos os irmãos e irmãs que estão conosco, cultuando a Ti. Que este louvor, que os louvores no coração, possa ser o bálsamo que esta alma necessita. Pode ser aquele momento de aconchego espiritual que o coração tanto deseja. Eu oro ainda para que o Senhor envolva de uma forma muito especial os lábios do pastor Robson Bispo. Que tudo aquilo, Senhor, que o Teu Espírito colocou no mente e no coração do Teu servo durante esses dias, para que ele nos ministrasse hoje, tudo isto, Senhor, venha com a unção necessária para entrar profundamente em nosso coração e trazer a edificação que a gente precisa. Usa mais uma vez o pastor Robson, usa, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, e alimenta o Teu rebanho. Nós oramos e imploramos Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que tenhamos um momento muito especial diante de Deus. Nesse instante, nós seremos elevados a Deus através de um louvor. Cante com a gente para a glória do nosso Pai. Pelo preço que
Graças a Deus, como é bom cantar, como é bom exaltar. Espero que você tenha glorificado a Deus neste momento, espero que você tenha levantado as suas mãos, espero que você tenha feito deste momento, de fato, um momento especial de adoração através deste louvor. Graças a Deus. Chegou o momento de você e eu, de nós adorarmos o nosso Senhor através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Nossa gratidão, irmão, pela tua fidelidade, nossa gratidão à irmã pela sua fidelidade. Você tem a oportunidade de dizimar e ofertar através da nossa conta no Itaú, na agência 0078, na conta corrente 14.311, dígito 2. Faça a sua oferta, faça o seu dízimo através de transferência bancária, lembrando sempre que se você estiver fazendo isso pela primeira vez, a gente pede que você faça essa transferência identificada, se identifique, para que a gente possa emitir o recibo e dar sequência na questão do recibo e na questão dos nossos relatórios internos. Lembrando que só a primeira vez que você precisa se identificar. Depois da sua primeira identificação, os nossos tesoureiros registram estes dados e nas próximas transferências já não tem mais essa necessidade. Ok? Muito obrigado, irmãos. Feche os teus olhos, irmã. Por gentileza, ore conosco nesse instante ao nosso Deus. Pai eterno, te agradeço, Senhor, pela manutenção de cada família dos teus filhos, tanto aqui da Igreja de Vila Maria, quanto dos demais lugares que cultuam conosco. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo trabalho, meu Deus. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem proporcionado a esta família. No momento de apreensão, o Senhor tem sido misericordioso, as portas continuam abertas, o sustento, Senhor, de cada dia não nos tem faltado. O Senhor tem nos dado alimento a cada dia. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe o dízimo e a oferta. Continue abençoando, alimentando a fé neste coração, para que, a despeito de todas as situações adversas, a gente não negocie o princípio de dizimar e ofertar de acordo com as bênçãos que nós temos recebido. Tua bênção, Senhor, eu imploro, em nome de Jesus. Amém. Como nós temos orientado, por gentileza, coloque o seu dízimo, coloque a sua oferta naquela caixinha que você tem reservado para isso. Vai lá com todo o amor e carinho, deposite neste momento, nessa caixinha da oferta em sua casa. Que Deus possa te abençoar ricamente por este gesto. E nesse instante nós cantaremos ao Senhor, nós teremos 2 louvores para a glória do nosso Deus. Cante com a gente. Esse
Que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos e amigos que nesse instante estão conosco no nosso culto online e estão preparados aí no seu lar para ouvirmos a mensagem do Senhor. Eu agradeço a sua permanência assistindo esse culto. Temos a certeza que o Senhor até aqui já tem falado conosco e continuará falando ainda mais. A palavra de hoje tem por tema aspectos da fé. E eu gostaria que você acompanhasse uma leitura comigo, que será feita no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto conhecido de todos nós, que nos relata um momento de fé para a vida cristã, onde Jesus operou grandiosamente. E temos a certeza que através dessa palavra, o Senhor Jesus irá operar também nas nossas vidas hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: em verdade lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Que bênção essa palavra para nós, né? Eu gostaria de convidar você a orar comigo, pedindo a ação do Espírito Santo através dessa palavra, para que ela venha falar aos nossos corações nessa noite, para que venha refrigerar a nossa alma, acrescentar a nossa fé, nesse momento em que todos nós estamos nos nossos lares, com os nossos familiares, de certa forma reclusos, mas unidos em fé, crendo que o Senhor, Ele está agindo nas nossas vidas. Ore comigo por um instante, eu te peço em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado pela oportunidade de estarmos cultuando, e pela sua palavra, Senhor Deus, nesse momento. Pai, o Teu Espírito Santo conhece cada coração nesse instante, sabe, Senhor Deus de poder, que precisamos que o Senhor acrescente-nos fé, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Opere na nossa fé, Senhor Deus, para que consigamos, meu Pai, superar os momentos difíceis e continuar firmes, meu Pai, na caminhada da jornada cristã, Senhor. Seja conosco, fala conosco, Senhor, que a sua palavra, ela adentre dentro dos nossos corações, edifique as nossas vidas, meu Pai, e nos conduza rumo à vida eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, existem algumas características importantes na vida cristã, que fazem com que nós baseemos a nossa vida, com que nós levamos a nossa vida no nosso dia a dia. Alguns aspectos importantes da vida cristã e características essa da nossa vida são importantes para definirem a nossa jornada nesse caminho do Evangelho. Eu gostaria de citar algumas. O amor é uma característica importante na jornada cristã, porque o amor é o que nos une. Aliás, a palavra do Senhor diz que Deus é amor e que nós devemos andar. Característica importante também na vida cristã é a obediência. Como o Senhor admira, como o Senhor se alegra com a nossa obediência. Na verdade, o texto bíblico diz para nós
que obedecer é muito melhor do que sacrificar, diz o texto bíblico. Outra característica importante da vida cristã é a mansidão. O Senhor diz que nós devemos aprender com Cristo, que é manso, que é humilde, que nós possamos ter a característica da mansidão na nossa vida. Outras características também são evidentes na vida cristã, como a paciência, como a temperança. Todas elas são características importantes no cristianismo e que são levadas em consideração por Deus no nosso dia a dia. Mas uma das primordiais, dentre essas que eu citei, é a característica da fé. A fé é uma das características cristãs mais importantes no cristianismo e na vida de todo cristão. Haja vista que no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o texto bíblico nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé ela é tão importante que o texto bíblico diz que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você pode fazer inúmeras coisas para Deus, você pode pensar e articular grandes realizações diante do Senhor, mas se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus, porque o texto diz que sem fé é impossível agradá-lo. Aquele que se achega a Deus, aquele que busca o Senhor, precisa no mínimo acreditar que Deus existe, e muito mais do que isso, que Deus é o seu galardoador, ou seja, que Deus é o que o recompensa, que Deus é aquele que o ajuda, que Deus é aquele que o auxilia, que Deus é aquele que pode abençoar a sua vida. Por isso, a fé é muito importante na nossa jornada cristã, porque precisamos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, que cuida das nossas vidas, acreditar que Ele existe e que Ele há de nos abençoar. Nessa noite eu quero falar com você sobre 3 aspectos da nossa fé, que fazem com que a nossa fé seja muito mais relevante, que faz com que a nossa fé seja realmente eficaz. E o que é ter uma fé eficaz? Ter uma fé eficaz é aquela fé que ela tem o poder de produzir em condições normais, sem necessidade de auxílio de qualquer outra coisa, um efeito nas nossas vidas, e ela causa o resultado pretendido, simplesmente pelo fato dela existir. Então, que você possa colocar a sua fé em ação hoje, e que esses 3 aspectos oriente a sua vida. Gostaria de começar tratando do texto que nós lemos. Esse é um texto bem conhecido, em que Jesus está passando por uma das cidades israelitas. Jesus está na cidade de Cafarnaum, e por onde Jesus anda, por onde Jesus está, sempre existe uma grande multidão que o acompanha. E nessa entrada de Jesus na cidade de Cafarnaum, de repente ele é abordado por alguns homens que suplicam para que ele vá até a casa do centurião. Esse centurião, ele está na sua casa com um servo que ele muito estima, que ele muito ama, doente, a ponto de falecer, a ponto de morrer, à beira da morte. Então esse centurião, ele manda alguns amigos ir até Jesus e pedir que Jesus vá até a sua casa para impor as mãos sobre este seu servo e esse servo ficar curado. Jesus, ele de prontidão, por causa do pedido desses homens, porque esses homens insistem muito, dizendo que esse centurião é digno de que Jesus possa ajudá-lo, porque afinal de contas, esse centurião ajudou a construir a sinagoga, aonde eles cultuam, ajudou eles a ornar o local onde eles cultuam ao Senhor, e Jesus, sensibilizado com isso, Jesus vai até essa casa.
E quando Jesus está no caminho para essa casa, novamente esse centurião manda um outro recado. No primeiro ele pede para que Jesus vá até lá, e quando Jesus está dirigindo, ele manda o segundo recado dizendo que Jesus não precisa ir até aquela casa, porque ele reconhece a autoridade que Jesus Cristo tem. Afinal de contas ele também é um homem sujeito à autoridade, que tem pessoas ao seu comando, e ele acredita que se uma só ordem de Jesus for dada, o servo dele será curado. E assim então Jesus, admirado pela sua questão de fé, Jesus olha para aquelas pessoas que estão ao seu redor e faz um elogio àquela situação e diz: olha, eu digo uma coisa para vocês em verdade, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé tão grande. O texto conclui dizendo que naquele mesmo instante, aquele servo foi curado. O que essa história traz para nós de lição em termos de aspectos de fé? O primeiro aspecto da fé, em relação a esse texto que nós devemos trazer para a nossa vida, é que a gente precisa ter fé para acreditar, fé para dar credibilidade, para reconhecer que algo é verdadeiro. O versículo 3 do texto que nós lemos diz que ele ouviu falar de Jesus e lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Ou seja, o centurião ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu, ele deu credibilidade a quem era a pessoa de Jesus, a tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele acreditou que aquele Jesus que ele tinha ouvido muitas histórias, aquele Jesus que as notícias tinham chegado até ele, seria capaz de curar o servo que ele tanto amava, que estava enfermo. Simplesmente pelo fato de ouvir falar de Jesus, ele enviou alguns líderes religiosos judeus, pedindo que Jesus fosse curar o seu servo, diz o versículo 3. Para complementar essa necessidade que nós temos da fé, de dar credibilidade, o texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O primeiro aspecto da fé é aquele que nos faz dar credibilidade àquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Quando nós lemos os textos bíblicos, quando nós ouvimos as mensagens da palavra de Deus que vêm até nós, a fé precisa se manifestar no sentido de acreditar que tudo aquilo que estamos ouvindo a respeito de Deus, a respeito dos seus feitos, a respeito da sua palavra, é verdade. Nós precisamos dar credibilidade à palavra de Deus, afinal de contas, ela é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome para zelar por ela. Isso significa que tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, como orientação para a nossa vida, como direcionamento para o nosso dia a dia, deve ter credibilidade dentro do nosso coração, e nós devemos crer que isso é verdade. Nós devemos dar crédito àquilo que nós lemos e ouvimos da palavra do Senhor. Se nós dermos ouvidos à palavra do Senhor, se nós dermos credibilidade à palavra do Senhor, colocarmos fé naquilo que o Senhor nos disse, nos orientou, verdadeiramente o Senhor abençoará nossas vidas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 10, o texto da Bíblia nos diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que é ministrada nos nossos cultos, que é ministrada pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, quando eles abrem as Escrituras e falam conosco dos feitos do Senhor, da vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, dos desígnios de Deus para a nossa vida, nós precisamos colocar nessas palavras a nossa confiança, porque não são palavras humanas, mas são palavras que vêm direto do trono
de Deus, foram ditas para o Senhor, são divinamente inspiradas. Então nós precisamos dar credibilidade à palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, você precisa crer nas Escrituras. Ela é a bússola para a nossa vida, para a nossa jornada. Tudo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas é o que nós precisamos compreender, entender e obedecer para podermos alcançar a nossa vida eterna e sermos grandemente abençoados. Por isso, esse primeiro aspecto da fé fala sobre a fé de acreditar. Nós devemos crer nas Escrituras Sagradas. Afinal de contas, ela é a palavra de Deus para nós, é a orientação que os céus trouxe para cada um de nós. Então, dê credibilidade à palavra do Senhor. Tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, é imprescindível para a nossa vida. Nós acreditamos na palavra de Deus de forma ortodoxa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós acreditamos que isso daqui é a palavra de Deus. Algumas crenças vão dizer que a palavra de Deus que está aqui conosco, ela não tem tanta credibilidade assim, porque ela contém a palavra de Deus. Ou alguns outros vão dizer que ela não tem tanta credibilidade assim, porque ela se torna a palavra de Deus. Mas isso não é verdade. A palavra que nós temos aqui, ela é a palavra do Senhor, e nós acreditamos que o Senhor fala conosco através dela. Por isso, nesse primeiro aspecto da fé, não deixe de crer na palavra, não deixe de dar credibilidade a ela, não deixe de reconhecer e admitir como verdadeiro e como legítima tudo aquilo que está contido nas Escrituras, e aceite de boa vontade o que pela palavra de Deus é te oferecido. Amém? Vamos ao segundo aspecto da nossa fé. Nós precisamos ter fé para confiar. E o que é ter fé para confiar? A fé que confia é aquela fé que descansa, que se entrega aos cuidados sem preocupação. É aquela fé que espera, que se tranquiliza, que se livra de qualquer tipo de fadiga e que repousa nas promessas e nas orientações de Deus. Veja nesse texto que nós lemos de início, o que diz o versículo 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Você conseguiu perceber nesse versículo a intensidade da fé do centurião? No primeiro aspecto, o centurião, ele simplesmente ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele deu credibilidade para quem era Jesus, para tudo aquilo que falavam de Jesus para ele, e ele enviou os seus servos para pedirem o auxílio do Senhor Jesus, simplesmente porque ele ouviu dizer de Jesus. No segundo aspecto, aqui no versículo 7, ele dá um passo muito mais além. Ele manda os seus servos irem a Jesus e dizer assim para Jesus: olha, eu nem considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Agora a fé dele atingiu o ponto de não simplesmente acreditar que aquilo era verdadeiro, mas de ter a certeza, de descansar, de ficar tranquilo, sabendo que se Jesus dissesse uma só palavra, o servo dele seria curado. Ele atingiu um estágio de fé, de manter a sua tranquilidade, de confiar e descansar de que as promessas que Deus tinha na vida dele iriam ser realizadas independente de qualquer ação, independente de qualquer atitude. O Salmo 40, versículo 1, nos diz o seguinte em relação a essa tranquilidade: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só espera com paciência aquele que confia, porque aquele que não confia, aquele que não dá credibilidade à palavra de Deus ao ponto de confiar, ele não consegue ficar paciente. Na verdade, ele fica impaciente, ele tenta fazer alguma coisa, tenta realizar alguma coisa da sua própria vontade, com a sua própria força, e não consegue descansar naquilo que o Senhor disse para ele. Davi tinha essa paciência diante de Deus e essa confiança,
Tanto que no Salmo 27, no verso 3, ele é capaz de dizer o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Como que é a sua fé, meu irmão? Como você tem se comportado diante das dificuldades da vida? Como você tem se colocado diante de Deus, diante das questões mais cruciais que envolvem o seu dia a dia, a sua vida, o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua vida cristã? Você é capaz de descansar nas promessas que o Senhor fez para a sua vida? Você é capaz de confiar que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido ou temos pensado? Davi era assim. Esse texto do Salmo 27, verso 3 é esplêndido. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Que o nosso coração, que a nossa fé possa descansar nas promessas de Deus, possa confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo nesse momento em que nós estamos aqui num convívio social limitado, que estamos nos nossos lares e não podemos realizar algumas atividades. Muitas vezes parece que as coisas aí fora escapam da nossa mão, mas nós temos que acreditar que o Senhor está cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, e Ele há de nos proteger e nos guardar e nos livrar de todo e qualquer mal que possa existir. Ter fé ao ponto de descansar é uma coisa bastante interessante. Funciona mais ou menos assim, ó. Você já deve ter andado de avião, né? Acredito que sim, algumas pessoas ainda não tiveram essa experiência. Mas aqueles que tiveram essa experiência, sabem que você é capaz de entrar num avião, buscar o seu assento, se assentar lá na sua poltrona, e quando você adentra esse avião, algumas pessoas são capazes até de dormir, porque elas acreditam, elas confiam que elas vão chegar lá no seu destino, que elas vão chegar tranquilamente no seu destino. Talvez no início da viagem exista um pouquinho de apreensão, até que o avião decole, mas depois que ele decola e as coisas se estabilizam, as pessoas até dormem, alguns leem revistas, jornais, e eles creem que vão chegar lá no outro lado. Ninguém, quando toma um avião, se preocupa se realmente o piloto é capaz de conduzir aquela aeronave. Ninguém que sobe, que toma um avião para o seu destino, questiona se o piloto não está alterado nas suas faculdades, se ele ingeriu alguma bebida alcoólica, ou se ele consumiu alguma droga. Ninguém se preocupa com nada disso, mas simplesmente a gente entra no avião, senta, e até dorme, e confia que vamos chegar no outro destino. Descansar em Deus é a mesma coisa. Nós embarcamos na fé cristã e temos que descansar, acreditando que vamos chegar no nosso destino, acreditando que nós vamos conseguir os nossos objetivos, e que Deus está no controle de tudo. E olha, que Deus sim, diferente de um piloto de avião ou qualquer outro condutor, Ele sim merece toda a nossa confiança e nenhum tipo de questionamento, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. Então, coloque esse aspecto da sua fé em ação, confie em Deus, descanse nele, tenha tranquilidade sabendo que esse Deus Todo-Poderoso vai te conduzir até o dia final. Descanse no Senhor, não se apavore, não se atemorize, porque o guarda de Israel não dormita, ele não dorme, ele está sempre atento, guardando e conduzindo as nossas vidas. Amém? E o terceiro e último aspecto que eu gostaria de apresentar para você hoje é aquela fé para agir, a fé que nos faz realizar, que nos faz obedecer, é aquela fé que produz algum efeito, que traz em nós uma ação de atitude, de ir e de cumprir alguma coisa. É aquela fé que faz acontecer, aquela fé que cumpre aquilo que é mandado
por Deus. Veja no versículo 6 ao versículo 8 desse texto, o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. No versículo 3, ele pede para Jesus ir, para chegar em tua casa e curar o seu servo. Mas no versículo 6, ele diz para Jesus não ir. Percebe que existiu uma mudança de atitude em relação à primeira ação e à segunda ação? No princípio ele creu naquilo que ele ouviu falar de Jesus. Ele deve ter ouvido falar da fama de Jesus, o que Jesus já tinha realizado. E ele creu e enviou os seus amigos para pedir que Jesus fosse lá. Mas a fé foi trabalhando nele de tal forma, foi crescendo de tal forma, que ele chega ao ponto de, no versículo 6, dizer para Jesus, não precisa mais vir, mas basta uma palavra, eu confio na sua autoridade. Então, ele tomou aquela atitude de dizer para Jesus assim, olha, não venha mais. Será que se você tivesse a oportunidade de receber Jesus fisicamente na sua casa, se você soubesse que Jesus fosse fisicamente aí na sua casa, você seria capaz de recusar uma visita dele? Com certeza não, né? Quem não gostaria de ter o Senhor Jesus fisicamente, como aquele centurião tinha a oportunidade de ter na sua casa? Mas aquele centurião deu um passo maior na sua fé. Ele confiou no Senhor de tal forma, que ele tomou a atitude de dizer para Jesus, olha, basta uma palavra aí onde o Senhor está, porque eu confio na sua autoridade, confio naquilo que a sua palavra diz e na sua ordem, assim como eu mando o meu servo fazer alguma coisa, eu sei que se o Senhor disser daí para o meu servo ser curado, ele será curado. Precisamos ter uma fé assim, que nos move a ter uma atitude inesperada, uma atitude surpreendente. A fé é capaz de nos fazer tomar atitudes que as pessoas, elas não acreditam ou não conseguem entender porque nós tomamos certos tipos de atitude. A fé é capaz de nos fazer sair da inércia e nos mover a realizar grandes coisas na presença do Senhor. Salmo 60, versículo 12 diz assim, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Em João 14, do versículo 12 ao versículo 13, a Bíblia diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Quem crê no Senhor é capaz de realizar grandes coisas. Aqui nós já saímos do campo de simplesmente dar credibilidade à palavra do Senhor e de descansar no Senhor. A fé entra num estágio de atitude, de ação, de confiar de que se nós trabalharmos com confiança, se nós agirmos com confiança, o Senhor há de honrar a nossa fé e nós conseguiremos atingir o objetivo que nós queremos. A nossa fé precisa ser uma fé que nos mova da situação onde nós estamos, nos mova do nosso pragmatismo, nos mova da nossa situação cômoda em que nós estamos e nos leve a agir em prol dos objetivos que nós temos. Tem uma história muito interessante que nos ilustra como deve ser a nossa fé. É uma história que fala da fé que realmente pode mover as coisas, que pode agir as coisas. E essa história, ela aconteceu com Davi. Certa feita, o exército de Israel estava numa batalha muito grande, muito ferrenha. O exército de Israel se posicionou em um lado de um vale, no outro lado do vale, em cima da montanha,
estava o exército dos filisteus. E no meio do exército dos filisteus se levantou um guerreiro gigante por nome Golias. E o texto da palavra do Senhor diz que esse gigante afrontava o exército de Israel todos os dias. Todos os dias, durante um período do dia, ele se levantava e ia até o exército de Israel e afrontava o exército de Israel de forma vexatória, perguntando se não existia no meio daquele exército que se mostrava ser tão forte, pelo menos um homem que pudesse enfrentá-lo, pelo menos um homem que fosse capaz de vencê-lo. E esse gigante foi tão ousado que ele disse que se um homem pudesse vencê-lo, todo o seu exército se renderia. Ele não queria nenhuma luta entre exército contra exército, onde Israel poderia ter até uma desvantagem numérica em relação ao outro exército. Ele trouxe a batalha para o nível 1 a 1, dizendo que se existisse um homem só que pudesse lutar contra ele e vencesse, todo o seu exército, ele se renderia. E esse homem chegava ao ponto de dizer assim: olha, não existe nenhum homem aí em Israel, ninguém que possa me enfrentar. Isso foi durante alguns dias. Mas em um determinado dia, um pastorzinho chamado Davi, sobre a ordem dos seus pais, foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha. E quando ele chegou naquele lugar, foi bem no horário em que Golias, mais uma vez, colocava sua afronta contra o povo de Deus, contra o exército de Israel. E quando ele ouviu aquilo, dentro do coração dele, moveu-se um sentimento muito forte de indignação, porque ele conhecia o Deus em que ele servia, e ele via agora um gigante, um homem forte, um filisteu incircunciso que afrontava o povo de Deus. E o que mais deixava ele inquieto é que aquele exército poderoso do outro lado não era capaz de ter nenhuma reação, não era capaz de agir em relação àquele problema ou àquela situação que eles estavam vivendo. Davi então rapidamente ele corre para conversar ali com o seu irmão, com os soldados que estão, diz que ele é capaz de vencer aquele gigante e que eles não podem permitir que aquele homem faça tal afronta. Ele é levado ao rei e ele coloca ali a situação diante do rei, dizendo: olha, eu consigo ganhar, se não existe ninguém aqui nesse exército que é capaz de derrotar esse guerreiro, esse gigante, eu consigo fazer isso, porque o Senhor, a quem eu creio, em quem eu coloquei a minha fé, em quem eu coloquei a minha confiança, o Deus em quem eu descanso a minha vida, Ele já me ajudou em diversas situações. Olha, uma leoa tentou pegar ali a minha ovelha, eu fui lá, peguei ela pela sua juba, peguei no seu pescoço e tirei da boca. Da mesma forma, uma ursa veio para comer a minha ovelha, o meu rebanho, eu também fui lá e tirei da boca dessa ursa, e elas não conseguiram consumir ali o meu rebanho. E a mesma coisa eu vou fazer com esse circunciso filisteu. Todos ficam admirados, deixam que Davi se posicione, tentam aparelhá-lo com a armadura, mas ele não se sente confortável, tira aquela armadura, e ele vai ali com tudo aquilo que ele tinha, a sua fé. Passa, vai até a beira do riacho, pega algumas pedrinhas, coloca numa funda e vai em direção àquele gigante, àquele problema que um exército poderoso como o de Israel não fora capaz de vencer. E ele olha para aquele filisteu, a história todos nós conhecemos, e ele diz para aquele filisteu: olha, o Senhor vai me dar você hoje. Hoje eu vou vencer você, o seu incircunciso filisteu. O filisteu ainda o afronta, dizendo para ele que se ele acha que ele está indo lidar com algum cachorro, mas o filisteu diz: olha, você pode vir contra mim contra espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele roda a funda com aquelas pedrinhas, e como nós sabemos da história, a pedra atinge o fronte daquele gigante, aquele gigante cai no chão. Rapidamente Davi vai, saca a espada daquele gigante e corta a sua cabeça, e tem uma grande vitória.
Isso só foi possível, meu irmão e minha irmã, porque ele acreditou em Deus, porque a fé dele foi capaz de fazer com que ele se movesse e tomasse uma atitude de ir contra aquela questão, aquele problema e vencê-lo. Da mesma forma, a nossa fé hoje precisa nos mover a batalhar contra as dificuldades que por algum motivo se levantam nas nossas vidas. Nós precisamos confiar que Deus está trabalhando e que Ele estará na frente, conduzindo todas as coisas e que nos dará vitória. Nós temos que acreditar que, apesar dos nossos problemas ser problemas grandes, ou termos algum problema grande, o Deus a que nós servimos é muito maior do que tudo, do que todos, e Ele é poderoso para nos ajudar. Nós precisamos confiar. Por isso, meu irmão, para concluir essa palavra de hoje, eu gostaria de relembrar com você esses 3 aspectos da nossa fé. O primeiro deles é: dê credibilidade e reconheça como verdadeira a palavra de Deus na sua vida. Hoje é necessário que você aceite a palavra de Deus como verdade para a sua vida e creia que Ele é o seu galardoador, que Ele é o seu ajudador e que Ele pode ser o Senhor da sua vida e que tudo aquilo que Ele tem proposto para você é verdade. Siga o Senhor, confia nele. Mateus 11, versículo 28 até o 30 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Creia na palavra do Senhor como verdade e dá um passo ao Senhor Jesus. Aceite a Jesus na sua vida e creia que Ele é poderoso para agir, que Ele é galardoador da sua vida e que Ele irá te abençoar, assim como aquele centurião, ao ouvir sobre Jesus, ele acreditou e pediu para que os seus servos fossem chamar a Jesus Cristo. Segunda coisa, confie na palavra de Deus e não se desespere ou se precipite. É necessário hoje que você que crê na palavra de Deus já não entre em desespero diante das dificuldades que se apresentam, mas que você continue firme nos caminhos do Senhor e confie nele. Nós jamais seremos decepcionados pelo Senhor, jamais Ele vai te decepcionar ou te abandonar no momento difícil, mas no momento certo Ele agirá na sua vida. Portanto, confia no Senhor, assim como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor está cuidando de todas as coisas. E por último, viva pela palavra de Deus, ande segundo os princípios estabelecidos por Ele, pois Ele zela por sua palavra, porque Ele a colocou acima do seu nome. Hoje também é dia de você tomar uma atitude diante de Deus. Se você crê em Deus, levanta a sua cabeça, lute, não fica aí curtindo uma vida de depressão, ou escondido das situações. Talvez seja a hora de você agir, segurar na mão de Deus e seguir firme adiante. Lá no livro de Coríntios, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de temor a Deus. Então confie no Senhor, entregue o seu caminho para Ele, descanse e tenha fé, porque eu tenho certeza que a fé colocada em Jesus Cristo, em Deus, em o Senhor Todo-Poderoso, vai transformar as nossas vidas. Amém? Eu quero que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. E eu gostaria, diante de nós escutarmos o último louvor dessa noite, de fazer uma oração a respeito da nossa fé. Nesses momentos em que nós estamos aí em reclusão, estamos num momento difícil, algumas vidas talvez se perdendo, que nós possamos continuar firmes com a nossa fé em Cristo, sabendo que Ele nos ajudará a suportar este momento e que logo, muito mais breve do que nós imaginamos, nós estaremos novamente juntos, cultuando ao Senhor, reunidos, celebrando a esse Deus Todo-Poderoso. Portanto, curva a sua fronte aí onde você está, e eu gostaria que você orasse comigo.
Pai querido e santo, muito obrigado por sua palavra nessa noite, Pai. Certamente nós precisamos da sua ajuda para que o Senhor acrescente a nossa fé, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, da credibilidade que as suas escrituras nos dizem, Senhor. As escrituras sagradas, a sua palavra é a bússola orientadora para a nossa vida, meu Pai. Temos que crer que tudo aquilo que ela nos diz vai nos levar, Senhor Deus, rumo ao nosso objetivo final, que é a vida eterna, Senhor. Muito mais além do que tudo isso, ela também nos faz grandes promessas maravilhosas, meu Pai. Promessas, meu Pai, que nos ajudam na nossa vida, que nos confortam, meu Pai. E nós precisamos da sua ajuda para crer na sua palavra e para descansar nas suas promessas. O Senhor é fiel e verdadeiro, meu Senhor Deus. Fortaleça a nossa fé nesse momento, Senhor, de dificuldade, nesse momento, Senhor, em que passamos por expectativa, por ameaças. Em nome de Jesus, cubra-nos, meu Pai, com a sua mão, Senhor, e fortalece a nossa fé, Senhor. E, meu Pai, caso alguma atitude seja necessária da nossa parte, para que alcancemos aquilo que precisamos, que o Seu Espírito Santo, através da fé que temos em Ti, Senhor, nos mova a agir conforme aquilo que precisamos, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa fé continue firme e forte, porque nós cremos no Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para poder terminar, para poder concluir, e nós sabemos que seremos vitoriosos, meu Deus. Portanto, Senhor, seja conosco, porque nós cremos que o Senhor existe, e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Convido você a ouvir esse louvor conosco, e logo em seguida, novamente nós vamos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, e por todos os pedidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Teu amor me alcançou lá
Estamos chegando ao final do nosso culto. Depois desse lindo louvor, depois de termos sido ministrados pela palavra de Deus, pelo pastor Robson Bispo, aspectos da fé, é hora da gente exercitar nossa fé. Gostaria de orar por sua vida no final deste culto, pedindo a todos vocês uma oração muito especial pela vida da família Cruz. Ontem, entendeu o nosso Senhor de recolher para o sono dos justos o diácono Adelino Cruz. Eu sempre tenho dito que nós estamos passando por tempos difíceis. São tempos difíceis. Oremos pela diaconisa Ana, pelas filhas, pelos filhos, pelos netos, netas, por todos eles. Assim como nós oramos no culto ontem, pela manhã, pela vida, pelos familiares do Pascoal, hoje a gente também tem essa obrigação cristã de orar para que o Espírito Santo console toda a família. Então oremos por eles, coloquemos as nossas demandas espirituais diante do nosso Senhor. Fechemos os nossos olhos e oremos. Deus eterno, diante da Tua presença nos colocamos em oração, na certeza da Sua existência. Nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor existe e que o Senhor governa o mundo. Fomos criados por Ti e somos sustentados por Ti. Tudo está em Tuas mãos, Senhor, tudo está em Tuas mãos. Todos os Teus projetos são maiores que os nossos. Todos os Teus propósitos são muito mais elevados que os nossos. Por isso, Senhor, crendo na Tua direção, no Teu governo, a despeito de todas as dificuldades, Te louvamos, Deus, Te louvamos. Mas colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que precisam de um consolo. Eu oro, meu Deus, pela diaconisa Ana Cruz, eu oro pelos filhos e filhas, pelos netos, pelas netas, eu oro pela igreja de Vila Maria. Eu oro, meu Deus, para que todos nós sejamos consolados, meu Deus. Que sejamos consolados. Eu oro, meu Deus, para que os familiares do Pascoal desfrutem deste consolo. Sim, Senhor, sim, é um tempo em que todos nós estamos sendo provados em nossa fé. E a gente ora para que as Tuas mãos permaneçam estendidas sobre as nossas vidas. Teu Espírito Santo continue, meu Deus, guardando os nossos corações. Eu oro para que o Senhor continue operando milagres, prodígios, cure os enfermos, levanta os abatidos, traz de volta os que estão distantes, reconduza as Tuas ovelhas para o aprisco. Eu oro para que os olhos espirituais desta geração se abram. Eu oro para que os ouvidos se abram. Eu oro, meu Deus, para que todos entendam que nós estamos nos aproximando do dia da nossa redenção. Por isso, meu Deus, eu oro por todos, que a Tua paz que invade a alma seja redobrada neste período. Que o Teu cuidado paternal que nunca falta tenha um momento muito especial, redobrado também neste período. Sobre todos nós a Tua bênção, sobre todos nós a Tua proteção e a Tua direção, meu Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final do nosso culto. Obrigado por tê-los com a gente. Obrigado ao pastor Robson Bispo pela gloriosa ministração neste domingo. Oramos para que este alimento possa alimentar sua alma no decorrer dessa semana. Que Deus abençoe e aguardamos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para cultuarmos mais uma vez juntos. Deixa aí tudo direitinho, separado, para que na quarta-feira, às 20 horas, estejamos juntos. E, irmãos, continue compartilhando os nossos cultos, compartilhe os nossos cultos, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho, porque hoje isso ajuda bastante a potencializar a nossa mídia aqui da igreja. Hoje a gente precisa muito disso. Que Deus te abençoe,
por gentileza, feche os teus olhos, incline a sua cabeça e seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com a sua vida, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom descanso, fique com Deus e até quarta-feira.